A guerra entre Israel e Palestina não é apenas uma disputa por terras. Há algo muito mais profundo em jogo, algo que muitas vezes as manchetes não mostram. Esse conflito é alimentado por raízes históricas, religiosas e culturais que moldaram as crenças de milhões de pessoas. Afinal, como podemos ignorar uma guerra que envolve a Terra Santa, um lugar central para judeus, muçulmanos e cristãos? É impossível não se questionar: será que estamos testemunhando apenas uma guerra, ou algo que desafia diretamente os valores de fé e reconciliação que tanto pregamos? E, veja bem, esse conflito não começou ontem. Ele está intrinsecamente ligado a séculos de disputas territoriais e religiosas. Jerusalém, por exemplo, é mais do que uma cidade, é um símbolo sagrado. Para os judeus, é o local do antigo templo. Para os muçulmanos, a cúpula da rocha e a mesquita de Al-Aqsa são marcos de fé. E para os cristãos, é a cidade onde Jesus viveu, morreu e ressuscitou. Dá para imaginar a complexidade disso? Mas o que realmente impressiona é como a religião é usada, tanto como escudo quanto como arma, neste conflito. Em nome da fé, guerras são travadas, vidas são destruídas, e o sofrimento continua. A pergunta que fica é: será que estamos entendendo o verdadeiro chamado de nossas crenças? É aqui que começa a nossa reflexão. O que nos leva a pensar no papel do cristianismo em meio a tudo isso? Será que os princípios de amor ao próximo, perdão e paz, que são tão fortes no cristianismo, têm espaço em um conflito como este? Parece contraditório, mas é exatamente sobre isso que precisamos falar. Vamos explorar mais a fundo. Breve contextualização histórica. O conflito entre Israel e Palestina tem raízes profundas, e não dá para entender o presente sem voltar no tempo. A história moderna desse embate começa no século XX, com a criação do Estado de Israel em 1948. Para os judeus, isso significou o retorno à Terra Prometida. Mas, para os palestinos, foi o início de uma série de deslocamentos forçados e perdas territoriais. Essa dualidade marcou gerações inteiras. Jerusalém é o ponto focal dessa disputa, sendo um lugar sagrado para três religiões. Desde a destruição do Templo de Salomão, passando pelas cruzadas, até os dias atuais, a cidade carrega o peso de ser o centro da fé e, ao mesmo tempo, do conflito. É como se cada pedra de Jerusalém contasse uma história de devoção e luta. E o que dizer do impacto internacional? Países de todo o mundo têm interesses nessa guerra religiosa. A diplomacia tenta encontrar soluções, mas as diferenças culturais, políticas e religiosas complicam ainda mais as coisas. Você já percebeu como as resoluções de paz sempre parecem ser temporárias? Essa dificuldade em manter a paz nos faz refletir sobre o papel da fé nesse contexto. Então, como entender um conflito tão complexo? Talvez, ao olhar para a história, possamos identificar onde as coisas começaram a se perder. E, ao mesmo tempo, podemos aprender algo sobre reconciliação e como ela pode ser alcançada. Esse é o próximo passo em nossa jornada. O papel da religião no conflito. A religião é um dos pilares centrais desse embate, mas não da forma como deveria ser. Judaísmo e islamismo, duas das principais religiões envolvidas, são usadas como justificativa para ações que, muitas vezes, vão contra seus próprios princípios. E onde entra o cristianismo nesse cenário? Em um conflito tão polarizado, como o cristianismo pode promover a paz sem tomar lados? A Terra Santa é um espaço de devoção, mas também de disputa. Para os judeus, é o berço de sua história, para os muçulmanos, um local de extrema reverência, e para os cristãos, um símbolo de redenção. Essa pluralidade, que deveria ser motivo de unidade, acaba sendo combustível para as divergências. Por quê? Porque a fé muitas vezes é usada como ferramenta política. E o mais curioso é que tanto o judaísmo quanto o islamismo falam de paz em seus textos sagrados. Então, por que tanta violência? A resposta talvez esteja no coração humano, que muitas vezes interpreta a religião conforme seus próprios interesses. O cristianismo também já enfrentou esse dilema ao longo da história, mas hoje sua missão é clara: ser um mediador e uma voz pela reconciliação. Essa perspectiva nos leva a uma reflexão: como os valores cristãos, como o perdão e o amor ao próximo,
podem influenciar esse contexto. Parece difícil, mas não impossível. É sobre isso que vamos falar agora. A posição da Igreja Católica. A Igreja Católica sempre se posicionou como um promotor da paz e do diálogo. Desde os tempos do Concílio Vaticano II até os apelos recentes do Papa Francisco, a mensagem tem sido clara: a reconciliação é o único caminho. Mas como promover a paz em um conflito tão carregado de rancores históricos? Esse é o grande desafio. Os papas, ao longo da história, têm se empenhado em mediar conversas. São João Paulo II foi um exemplo marcante, visitando territórios em conflito e defendendo incansavelmente o diálogo. O Papa Bento XVI e o Papa Francisco seguiram essa mesma linha, clamando por união entre as religiões e pela valorização da dignidade humana. Um ponto interessante é como a Igreja Católica busca unir esforços com outras tradições religiosas. Não é incomum ver encontros interreligiosos promovidos pelo Vaticano. Nessas ocasiões, líderes de diferentes crenças se sentam à mesa para dialogar. Isso é mais do que diplomacia, é um exemplo prático de que a paz é possível. Mas o que falta para que essa mensagem chegue a todos os corações? Talvez uma maior adesão dos fiéis à ideia de que cada um tem um papel na construção da paz. Isso nos conecta diretamente ao impacto que esse conflito tem nas comunidades cristãs locais. O impacto para os cristãos na região. Os cristãos que vivem em Israel e na Palestina enfrentam desafios diários que poucos de nós conseguimos imaginar. Eles são uma minoria em meio a um território marcado por tensões constantes. Muitas vezes, sofrem com a violência e a dificuldade de acessar os locais sagrados, como a Igreja do Santo Sepulcro. Essa realidade é um lembrete de como o conflito afeta diretamente a fé. Você sabia que a população cristã em Jerusalém tem diminuído drasticamente nas últimas décadas? O número de fiéis que escolhem deixar a região aumenta a cada ano, principalmente por causa da instabilidade. É uma perda não apenas para a Igreja, mas para o mundo, que se priva de testemunhos vivos de fé e resistência. Apesar disso, comunidades cristãs locais ainda encontram forças para trabalhar pela paz. Elas promovem iniciativas de diálogo entre judeus e muçulmanos, como grupos de oração interreligiosa e projetos sociais voltados para a união. Esses pequenos gestos são como sementes de esperança em meio ao caos. Mas como essas sementes podem crescer em um terreno tão árido? É aí que entram os testemunhos de esperança, que mostram que mesmo em meio à guerra, é possível acreditar na reconciliação. Testemunhos de esperança. No meio da dor e da destruição, há histórias que renovam a fé na humanidade. Líderes cristãos, tanto locais quanto globais, têm se destacado ao promoverem iniciativas de paz. Um exemplo é a comunidade de San Egídio, que atua no Oriente Médio para unir religiões diferentes em busca de soluções pacíficas. Parece utópico, mas é real. Há também famílias que decidiram não alimentar o ódio. Como o caso de um cristão palestino que perdeu parentes no conflito, mas escolheu trabalhar pela reconciliação com comunidades judaicas. Esses exemplos mostram que, por mais difícil que pareça, a reconciliação é possível quando há abertura para o diálogo. E o que dizer das missões humanitárias promovidas por organizações cristãs? Escolas, hospitais e abrigos são erguidos em territórios devastados pela guerra. Isso não apenas oferece alívio imediato, mas também constrói pontes entre pessoas de diferentes crenças. Essas histórias inspiram, mas também desafiam. Será que estamos fazendo nossa parte para promover a paz? E mais, como cada cristão pode agir para transformar um mundo tão dividido? Vamos explorar isso agora. O chamado do cristão em tempos de conflito. Todo cristão tem um chamado, ser um instrumento de paz. Mas o que isso significa na prática? Significa lutar contra a indiferença, orar pelas nações em guerra e, sempre que possível, agir em prol da reconciliação. Mesmo quem está longe de Israel e Palestina pode fazer a diferença, seja ajudando organizações humanitárias ou compartilhando mensagens de paz. O ensinamento de Jesus sobre amar os inimigos nunca foi tão desafiador. Em tempos de conflito, o ódio parece uma reação natural. Mas o cristianismo nos ensina que é possível responder com compaixão.
Imagine o impacto de pequenas ações, como apoiar iniciativas de diálogo interreligioso ou simplesmente educar as pessoas sobre o valor da paz. Além disso, os cristãos são chamados a interceder. A oração é uma arma poderosa, e há muitos exemplos na Bíblia que mostram como ela pode transformar situações impossíveis. Orar por Israel e Palestina é mais do que um ato de devoção, é uma demonstração de fé em que a paz é possível. No entanto, a jornada não termina aqui. Há um convite para que cada um de nós reflita sobre o papel que desempenha nesse mundo tão dividido. E é exatamente sobre isso que falaremos a seguir. Se queremos um mundo onde a paz prevaleça sobre o ódio, precisamos nos unir como cristãos em oração, ação e amor ao próximo. O que você faz hoje pode impactar vidas do outro lado do mundo. Curta, compartilhe este vídeo, e ative o sininho para não perder mais conteúdos que inspiram e edificam sua fé. Que Deus nos guie sempre no caminho da paz.